Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 apóstolos iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, do qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Vocês já viram que eu gosto de cantar. Muito bem. As leituras de hoje nos trazem uma atenção para nós colocarmos a nossa vida e tudo o que Ele nos dá como graça, como bênção, também à disposição do Senhor, das obras do Senhor, Olha aqui, São Paulo fala para seu amigo Timóteo: caríssimo. A palavra caríssimo quer dizer, sois caro para Deus, Sois graça de Deus, sois a bênção de Deus, custastes caro para o Senhor, Foi derramado sangue pela nossa salvação. Nós somos criaturas amadas de Deus, e por isso então caríssimo, quando então São Paulo fala ao seu colega Timóteo, que nós devemos colocar a nossa vida sempre nas mãos do Senhor e não deixar que as coisas do mundo corrompam a nossa fé, como o orgulho, a falta de amor, de piedade, como diz aqui, a inveja, o ciúme, nos façam afastar-se de Deus, e não deixar também que outras coisas que para nós é importante, que nos fazem muitas vezes ficar cegos para a obra de Deus e pensar somente no humano, como o vestuário, o alimento, os bens que nós temos, e que tudo é graça de Deus. Deus deu para a gente e a gente deve saber aproveitar isso, ter saúde para trabalhar, sabedoria, mas nunca deixar Deus de fora de tudo isso. Deus tem que estar sempre à frente. Deus sempre tem que ser o norte de cada um, sempre em primeiro lugar. Mas às vezes a gente, na correria da vida, a gente esquece da nossa vida de oração pessoal, esquece de vir à igreja. O corre-corre é isso, e a gente passa a nossa vida naquela correria para cá e para lá, e tem que fazer isso, fazer aquilo, e a gente vai acumulando bens, acumulando isso aqui, e esquecemos do maior bem que devemos buscar, o Senhor. Porque tudo que nós fizermos aqui vai ficar aí, Os bens, tudo aquilo que a gente produz, que constrói, fica aí. Mas aquilo que nós construímos aqui diante do Senhor, nós levamos para Deus, levamos para a nossa salvação. Então, muito cuidado para que as coisas do mundo não tirem o foco central, que é Jesus, que dá a vida por nós na cruz, que quer-nos sempre com Ele. A Sagrada Escritura diz que Deus nos ama até o ciúme. Ele não quer repartir o seu amor, a sua imagem e semelhança com o mundo. Deus, é Senhor da minha vida. Então, como fala aqui São Paulo no final para o seu amigo Timóteo, e para cada um de nós: foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão.
combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Então não é para esse mundo aqui, esse mundo passa, nós temos que conquistar a vida eterna, né? Então, por isso que hoje viemos para agradecer, para bendizer o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelos bens que Tu me dás, né? Porque tudo isso nós temos que colocar a serviço de Deus também. Olha o que diz o Evangelho. Quando Jesus está caminhando, então, por cidades e povoados, e ali anunciando a boa nova, né, da palavra de Deus, do reino de Deus, os apóstolos iam com Jesus. Mas não só eles, algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, que era uma prostituta. Viu aquela passagem lá, que foi encontrada Maria Madalena, homens querendo apedrejá-la, né, porque todos se aproveitavam dela, e levaram até Jesus, para que Jesus dissesse: olha, essa mulher foi pega em adultério, né? Vamos apedrejá-la. E Jesus falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Esses mesmos que levaram ela lá, eram esses mesmos que se aproveitavam dela, né? Mas para querer colocar Jesus à prova, para querer incriminá-lo, levaram até Jesus Maria Madalena, né? Joana, que era a esposa de um alto funcionário de Herodes, né? Susana e tantas outras, que ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Olha só, está aí, confirmando a primeira leitura, que São Paulo fala a Timóteo, que nós devemos colocar também para tudo que recebemos de Deus, a serviço de Deus. Essas mulheres que eram esposas de homens ricos, elas ajudavam Jesus com aquilo que possuíam, para que a obra de Deus continuasse. A igreja aqui também precisa da nossa ajuda. Então, aquilo que você devolve para o Senhor aqui no altar, Deus vai te dar o cêntuplo, como fala lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Aquele que devolve o dízimo para o Senhor, Deus vai abençoar 100 vezes mais. Então, imagine, para nós é muito, né? 1/10 de tudo que a gente ganha, vamos colocar aqui no altar do Senhor. Nossa, é uma decisão, uma profissão de fé, é um deixar na mão de Deus, né? Os nossos irmãos protestantes, eles fazem essa experiência, e dificilmente você vê um irmão de outra religião passando necessidade, porque eles fazem a experiência do dízimo. Eles fazem a experiência do dízimo, e muitos católicos estão fazendo. Muitos estão fazendo, e eu começo a acompanhar alguns amigos que estão fazendo essa nova maneira de vivenciar aquilo que está escrito. Eles dizem: olha, Jair, depois que eu comecei a devolver o dízimo, 1/10 parte, a minha vida mudou. Parece, e é verdade, que tudo aquilo que eu ganho, Deus não tem deixado faltar nada, mas é uma atitude de fé e de conversão. Isso aqui não é meu, é do Senhor, eu devolvo para o Senhor, porque Ele me dá muito mais. É um processo. Eu digo para vocês, eu estou começando a viver esse processo. Eu dizia lá em casa, né, para minha família, minha esposa: a partir do ano que vem eu vou fazer a experiência do dízimo, né? E eu vou começar a me preparar psicologicamente, né? Que aquela 10ª parte não é mais minha, é do Senhor. Ah, mas você vai devolver o dízimo aqui na comunidade, todo mundo vai ficar... Não precisa ser na comunidade. Tem várias comunidades, muitas comunidades me ajudaram quando fui na escola diaconal, então eu vou dar um pouquinho para cada uma. Então o diácono ganha muito. Mas quando você fala em 10º, né, não é somente o salário do mês, mas às vezes você faz um trabalho, um outro serviço lá, e você vai acumulando, não é mais teu, é do Senhor. Então, vamos vivenciar um pouco isso. Faça experiência, se prepare para isso. Senhor, me ajude a preparar psicologicamente para dizer que o dízimo eu tenho que fazer um dia. E aquilo que um padre falou, não me lembro o nome, ele disse:
Aquele que devolve o dízimo, o demônio não toca nos seus bens. Aquele que dá a 10ª parte para o Senhor, o demônio não toca nos seus bens, porque está sendo fiel a Deus. A igreja? Sim, mas a igreja é o templo onde se reunimos para celebrar. E a igreja precisa subsistir. Ah, mas eu vou dar o dinheiro para o padre. Não, não é. É para a igreja. Agora, aqueles que estão lá e não conseguem e não são fiéis, aí eu vou olhar para o livro de Jeremias. Está escrito lá: aqueles que são do Senhor consagrados e não estão e não sabem conduzir-se na presença do Senhor, se eles traem a presença do Senhor, será tomado conta do seu sangue e da sua geração. Está lá escrito. Então, aquele que serve o Senhor, serve de corpo e alma, está lá para colocar-se a serviço do Senhor, mas se ele trai a sua missão, ele será condenado, né? Então olha como é grave isso, né? Então só assim, trazendo e fechando a palavra de hoje, ela está tocando no nosso bolso, né? Como fala a primeira leitura, quando São Paulo fala a Timóteo, que tudo aquilo que temos e somos, devemos colocar também para o Senhor. Jesus vai dizer no Evangelho que aquelas mulheres que ajudavam eles na sua missão eram mulheres que tinham bens, e os bens que possuíam elas colocavam para ajudar. Então, se você ajuda a igreja, pode ter certeza, é bênção de Deus. Deus nunca vai deixar faltar, porque é promessa de Deus. Dê o dízimo ao Senhor e verá se eu não derei para ti mais de 100 vezes na tua vida, tua saúde e tudo que você tem e possui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.